Bom, pessoal, a gente vai falar aí sobre mobilização precoce e delírio, tá bom? Eu sou fisioterapeuta do Hospital Universitário da USP, especialista em terapia intensiva em fisiologia do exercício. Primeira coisa, né, a gente entender um pouquinho o que é a mobilização precoce que tanto se fala. Não existe uma definição oficial ainda do que seja mobilização precoce, né, por incrível que pareça, porque é difícil de definir, né? Então, eu junto essas três definições aqui sempre para a gente tentar entender um pouco melhor o que é. Então, ela seria o início do nosso programa de reabilitação, assim que o nosso paciente está apto para colaborar com a terapia, está mais estável do ponto de vista hemodinâmico. Geralmente, a gente vai conseguir iniciar isso entre o segundo e o quinto dia de UTI, e aí a gente vai oferecer atividade física para o nosso paciente num nível suficiente para ter efeitos fisiológicos agudos. A gente quer que existam alterações fisiológicas. Não é para hemodinâmica, não é para a parte respiratória do paciente ficar estável. A gente quer alteração, senão não existe benefício do exercício que a gente está fazendo, tá? O que a gente tem de evidência hoje para o uso da mobilização precoce nos nossos pacientes críticos na UTI, né? Então, a gente tem aí uma série de revisões sistemáticas e meta-análises. Eu trouxe só algumas aqui para a gente pontuar. Então, trouxe essa meta-análise aqui de 2013 da Geta Kayambu, que mostra que a mobilização precoce melhora a capacidade física, melhora a qualidade de vida, melhora a força muscular respiratória, diminui o tempo de ventilação mecânica e diminui também o tempo de internação, tanto na UTI quanto no hospital. A gente tem essa outra meta-análise aqui de 2019, mostrando que a mobilização precoce previne a fraqueza adquirida na UTI, diminui o tempo de internação tanto na UTI quanto no hospital, melhora a força, melhora a funcionalidade e diminui complicações bem comuns e importantes, né, que a gente tem na UTI, como a trombose venosa profunda, a pneumonia associada à ventilação mecânica e as lesões por pressão. Então, a gente tem aí uma série de evidências que mostram para a gente o quanto a mobilização precoce pode ser benéfica em ajudar os nossos pacientes, tanto do ponto de vista de desfechos clínicos, quanto funcionais, quanto no aspecto de qualidade de vida, né? E muitas vezes, quando a gente fala em mobilização precoce, as pessoas pensam em muitas coisas, às vezes, mirabolantes, né? Ou mais avançadas, andar com um paciente que está entubado, sair do hospital com o paciente que está entubado. Nem sempre precisa ser isso. Às vezes, uma conduta que parece super simples, como sentar à beira-leito, tem muitos benefícios para o nosso doente. Veja que para sentar à beira-leito você não precisa de ajuda, você consegue fazer isso sozinho, o que já é uma vantagem, não depender de ajuda da equipe. Você pode posicionar os dispositivos invasivos, os suportes ventilatórios, hemodinâmicos de uma maneira que você consiga manuseá-los e não depender de ninguém. Você consegue ajudar o paciente você mesmo. Então, conseguir fazer isso sozinho, sem a ajuda de ninguém, já é um grande benefício para a gente. Para o paciente ficar na posição sentada, isso já gera um estresse cardiovascular que vai ajudar aí, né, a parte cardiovascular do nosso doente, melhora a ventilação e a aeração pulmonar, melhora o nível de consciência, a interação do paciente com o ambiente, isso vai ter efeito lá em prevenção de delírio, e quando a gente ganha controle de tronco, a gente tem um paciente que está tendo um diafragma que vai ficando mais livre para poder respirar. Então, quanto melhor o controle de tronco, melhor a respiração do meu doente, logo mais rápido o desmame da ventilação, menos necessidade de sedação, menos necessidade de dispositivos invasivos, e com isso a gente vai diminuindo a chance do nosso paciente ter delírio. Então, não deixem de fazer atividades que pareçam simples, como sentar à beira-leito, ponte, treino de rolar. Apesar de simples, parecerem simples, elas têm inúmeros benefícios para os nossos pacientes. E aí, outra coisa também, dentro da mobilização precoce, é que a gente não pode esperar. Não à toa a gente chama de mobilização precoce, né? Por quê? Essa paciente, por exemplo, aí, ela tem 6 dias de internação no hospital. O histórico funcional prévio dela é que ela andava, fazia todas as atividades sozinhas. Ela ia ao mercado e voltava carregando as sacolinhas dela, andando lá na rua sozinha. E com 6 dias de internação, repara que ela já precisa de ajuda para levantar da cadeira, e vamos dar uma olhada como que essa paciente está caminhando, né? Vocês vão reparar que ela já tem uma grande dificuldade para caminhar. Ela dá pequenos passos, ela anda com aquela perna dura, rígida, né? De quem não está conseguindo fazer adequadamente as fases da marcha. Olha esses passinhos. Para quem era totalmente independente, ia ao mercado sozinha, voltava com as sacolas, ela já tem um grande prejuízo funcional. Então, mas 6 dias de internação é pouco. Só que principalmente para um idoso, olha o impacto que isso pode trazer.
não só em idosos, tá? Indivíduos jovens também, mas o idoso isso é muito mais acelerado e evidente na maioria das vezes, tá bom? Então, por que a gente não pode esperar? Porque essa paciente chegou no hospital, foi entubada na chegada, ficou sedada apenas um dia lá no pronto-socorro, subiu para a gente na UTI no segundo dia, a gente já desligou a sedação dela, ela estava sem sedação, então, já desde o segundo dia até aí o sexto dia, ela já fazia exercício no leito, na beira do leito, ficava na poltrona, e aí no sexto dia foi o primeiro dia que ela caminhou com a gente. E mesmo sendo estimulada desde o segundo dia, mesmo ficando sem sedação desde o segundo dia, ela já tinha uma grande perda funcional, tá? Então você veja ó a velocidade que ela caminha, né? Ó a dificuldade. Se a gente esperasse essa paciente ser estubada para tirá-la da cama, se a gente espera ela ir para a enfermaria para começar a andar, essa paciente provavelmente já não consegue mais andar quando a gente fazer isso da maneira tradicional, né? Digamos assim. Ponto positivo para tudo isso que a gente fez com ela, manter ela sem sedação, manter ela desperta, confortável, sem dor, ventilação espontânea, fazendo as atividades, é que ela não teve nenhum episódio de delírio, tá? Então, apesar dessa perda funcional, a gente conseguiu proteger a mente, o cérebro dela do delírio. E aí, um grande questionamento, né? Quando a gente começa a promover esse tipo de atividade, esse tipo de cuidado com o nosso paciente crítico, onde a gente deixa ele mais acordado, ventilação espontânea, saindo do leito, é se isso é seguro. E a gente consegue ver aqui que é seguro. Essa meta-análise mostra para a gente exatamente isso, né? Que quando você faz a mobilização e a reabilitação precoce, a gente consegue elevar o nível de atividade do nosso paciente, manter a funcionalidade de uma maneira segura. Deixa eu só colocar o apontador de novo aqui na tela. Aí. Aqui nessa meta-análise a gente tem 48 estudos, mais de 7.500 pacientes, mais de 22 mil sessões de reabilitação foram avaliadas, e a gente teve aí, então, 583 eventos de segurança. Isso dá uma incidência de 2,6% só de eventos adversos. Tá? O que por si só é um número muito baixo. Se a gente comparar, por exemplo, o número de eventos adversos durante um banho, que parece uma atividade super simples e corriqueira, no banho a gente tem 52% de eventos adversos, eventos de segurança, tá? Mostrando o quão seguro é essa mobilização e essa reabilitação que a gente propõe. Episódios, né, por exemplo, de perda de dispositivo, como estubação acidental, que as pessoas acham que o paciente, ele vai levantar, sair da cama, vai acabar se estubando, perda de dispositivo, estubação acidental de 17 mil sessões, só tiveram em 2 sessões, tá? Então, quando você faz tudo da maneira correta, seguindo os critérios de segurança, tudo vai dar certo. O que é o delírio, né? Saindo agora da mobilização, indo para o lado do delírio, o que é o delírio? Infelizmente, dentro da fisioterapia, a gente não aprende, não discute isso na faculdade, muitas vezes na pós-graduação também passa batido. Então, o delírio, ele é uma forma de disfunção cerebral aguda, ele é um distúrbio agudo na atenção e na consciência, ele pode ter distúrbios adicionais na cognição, e ele não é explicado por um distúrbio neurocognitivo que o paciente já tinha. Ou seja, né? Assim como a gente tem a insuficiência renal aguda, que é o seu rim que não está funcionando adequadamente, o delírio, ele é a disfunção cerebral aguda. O seu cérebro agudamente não está funcionando bem por algum motivo. Qual é esse motivo? Porque seu paciente já tem algo neurocognitivo? Não, é por conta daquela doença que levou ele para o hospital ou para a UTI, que de uma forma aguda está alterando os sistemas orgânicos dele e está alterando o funcionamento cerebral. E ele sempre vai ter déficit de atenção e distúrbios de consciência, para a gente falar sobre delírio. Sinais e sintomas, né? Os principais: distúrbios da percepção, que são as alucinações e os delírios, déficit de atenção, que vai estar sempre presente num delírio, pensamento desorganizado, distúrbios do sono vigília, atividade psicomotora anormal, que é o paciente que está hipoativo ou que está hiperativo, e distúrbios emocionais, né, como medo, raiva, depressão, apatia, essas emoções muito exacerbadas ou ausentes. A incidência nos pacientes em ventilação mecânica, a incidência é maior, de 60% a 83%, e de 40% a 70% naqueles que não estão em ventilação. O que isso quer dizer? Paciente que está em ventilação, geralmente ele é mais grave, né, visto que ele tem já um distúrbio do sistema respiratório. Então, quanto mais grave o paciente, maior a chance de delírio. O delírio, a gente tem 3 tipos, né? O hipoativo, o hiperativo e o misto, que é quando ele oscila entre hipo e hiperativo.
Comumente, as pessoas acham que o delírio mais presente nos pacientes é o hiperativo, aquele paciente que agita, que fica sincrônico, que quer arrancar as coisas, bater na equipe, mas não. Se a gente olhar aqui, ó, nos pacientes em ventilação mecânica, os hiperativos são apenas 1%, enquanto os hipoativos são 88%. Por que a gente tem a impressão que a maioria dos pacientes tem delírio hiperativo? Porque eles aumentam muito a carga de trabalho da equipe. A equipe demanda muito mais tempo e cuidado para aqueles pacientes. Enquanto os hipoativos, na verdade, diminuem a carga de trabalho da equipe, porque ele fica lá quieto, muitas vezes sem se mexer, sem falar, sem fazer nada. E parece que está tudo bem. Ah, o seu João está só quietinho. Não, ele está num baita delírio hipoativo que é tão ruim quanto o delírio hiperativo. Em quem não está em ventilação mecânica muda um pouquinho, 2% hiperativo e 43% hipoativo, sendo a maioria aqui, então, de delírio misto. Prevenção, né? Uma forma muito comum de tentar prevenir ou até mesmo tratar o delírio é a forma farmacológica. A gente vê muito isso na UTI, né? Principalmente com o uso dos antipsicóticos, né? Como o haloperidol, né? O Aldol. É muito comum ver o paciente que agitou, está ali num delírio hiperativo, o médico pedir para fazer um Aldol para acalmar esse paciente. Qual é o problema? O problema é que a literatura mostra que, tanto como uma forma de prevenção como de tratamento, isso não funciona. Os tratamentos farmacológicos, né, de todos os tipos que foram testados para delírio até hoje, não tiveram eficácia em tratar ou prevenir o delírio. Então, quando que a gente usa o tratamento farmacológico no delírio? A gente usa, ou né, o ideal que seria, é que a gente usasse o tratamento farmacológico quando você tem crises de hiperatividade graves, onde você não consegue controlar isso de maneira não farmacológica, e aí sim você opta por um medicamento, né, geralmente o Aldol, pode ser o Precedex também, para acalmar o paciente, diminuir a atividade dele e pronto. Não adianta pôr na prescrição, igual a gente vê lá, todo dia 10 da noite, Aldol como preventivo de delírio, tá? O que funciona mesmo são as intervenções não farmacológicas. Então, coloquei algumas aqui, ó, manejo da dor, porque a dor é um delírio não, é um gatilho para delírio. Então, o paciente que sente dor tem mais chance de ter delírio. Oxigenação adequada, pacientes com saturação abaixo de 90 têm maior chance de ter delírio. Manter com o paciente óculos, aparelhos auditivos, próteses, órteses, enfim, o maior número de coisas que seu paciente usa na vida diária, na vida real dele, tente manter no seu paciente. Como que você quer que ele interaja com o ambiente, interaja com a equipe, se você tira o óculos dele, se você tira o aparelho auditivo dele? Como que você quer que ele come se você vai lá e tira a prótese dentária dele, né? Ou você tira algum tipo de órtese ou prótese que ele usa ali para se locomover, para se movimentar? Não tem como. A gente precisa manter o paciente o mais próximo do que ele é na vida real se a gente quer evitar o delírio, tá bom? O sono também é um grande precipitante do delírio, na verdade, a falta de um sono adequado. Na UTI, a gente tem um sono que ele é muito prejudicado, os pacientes dormem pouco e dormem mal na UTI. Por quê? Porque a gente tem muito barulho, a gente tem muita luz, a gente tem muitos procedimentos, a gente vê de madrugada pacientes sendo abordados para fazer procedimento. Tem UTI que é rotina fazer raio-x de madrugada, dar banho de madrugada, enfim, um monte de coisas que poderiam ser melhoradas, né? Além dos alarmes, que são totalmente desnecessários, né? Porque o alarme é para a equipe, mas ele soa na cama do paciente. Não sei para vocês, mas para mim isso não faz sentido. Tinha que soar próximo da equipe, não próximo do paciente, né? Então, isso faz um sono extremamente fragmentado, o paciente começa a dormir menos à noite, dormir mais de dia, quebra o ciclo circadiano dele, altera a liberação de hormônios, esses pacientes não têm sono REM, não têm fase 3 do sono, então eles não têm um sono reparador, então isso tudo começa a predispor o paciente ao delírio. Nutrição parece uma coisa boba, né? Óbvio que o paciente que se nutre mais vai ter menos delírio, mas no hospital, como é uma forma comum da gente nutrir os pacientes? Por sonda nasointeral. E eu não sei se vocês já pararam para pensar que a nutrição enteral, ela é diferente da nutrição que a gente faz por boca no dia a dia. Então, no dia a dia, como que a gente come? A gente toma café da manhã, passa algumas horas, almoça, passa algumas horas, café da tarde, passa algumas horas, janta. A nutrição que vai por sonda, ela é contínua. E toda vez que cai alimento no nosso estômago, há liberação de uma série de hormônios, uma série de sinalizações corporais, né? Quando entra alimento no trato gastrointestinal. Então, quando a gente come intervalado, a gente tem liberações intervaladas. Quando o paciente está recebendo dieta contínua, a gente tem liberação contínua de algumas coisas. E isso, obviamente, interfere nos processos corporais,
predispõe o paciente a delírio também. Reorientação é sempre importante, e isso cada pessoa que chega no leito do paciente tem que ser responsável e ajudar nesse processo. Falar quem ele é, quem é você, onde ele está, por que ele está lá, o que está acontecendo. Por mais que você saiba que o paciente está orientado, reoriente sempre tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer e o porquê, né? Reabilitação cognitiva, assim como a gente pode fazer reabilitação física, a gente pode fazer uma reabilitação cognitiva também, e isso vai auxiliar a prevenir e tratar o delírio. Mobilização precoce, por quê? Porque quanto mais ativo o corpo, mais ativo o cérebro. Quanto mais ativo a gente está, mais fluxo sanguíneo cerebral a gente tem, mais atividade elétrica cerebral a gente tem, e aí a gente mantém um melhor funcionamento cerebral. E a presença da família por si só já ajuda a diminuir o tempo e a incidência do delírio, porque, de novo, é muito melhor você ficar próximo de alguma coisa que já é familiar para você, o que é mais familiar do que a sua própria família, né? E qual o problema, né? Ah, Ives, meu paciente teve delírio, ele tá lá meio que falando umas bobagens, está agitado, mas e aí, qual que é o problema disso? O problema é que está agitado e que está falando umas bobagens é o menor dos problemas. O grande problema do delírio é que ele piora os desfechos, os resultados dos nossos pacientes. Então, esses pacientes ficam mais tempo na ventilação mecânica, consequentemente, eles têm um tempo de internação maior, tanto na UTI quanto no hospital, eles estão predispostos, então, a mais complicações e, com isso, eles têm uma maior mortalidade. Se ele fica mais tempo internado, precisa de mais cuidado, ele tem maior custo para o hospital, e eles também apresentam mais déficits cognitivos depois da alta da UTI. Então, o problema não é só lá dentro da UTI, mas também no pós-UTI. O paciente que sobrevive, ele vai ter mais problemas cognitivos, não só a curto prazo, como a longo prazo, né? A gente tem estudos, por exemplo, mostrando mais déficit cognitivo pós 6 anos de alta da UTI. O que a gente tem aqui? Ó, fatores precipitantes para o delírio em pacientes idosos hospitalizados. Ó. Então, imobilidade, né? A gente vê que quando o paciente tem mobilidade, ó, ele tem 3,5 vezes mais chance de ter delírio. Uso do catéter urinário, sonda vesical de demora, o paciente tem 3 vezes mais chance de ter delírio. Por quê? Porque o paciente que tem sonda vesical sai da sua rotina de urinar normalmente, sai da sua rotina de ir ao banheiro, se movimenta menos, fica mais na cama, consequentemente, mais delírio. Se ele tem 3 ou mais dispositivos imobilizantes, o que quer dizer isso? Quer dizer qualquer coisa que esteja acoplada ao paciente que diminua a mobilidade dele no hospital, né? Então, vê que aumenta em 1,8. Se esse paciente estiver restrito, aumenta em mais de 2 vezes a chance dele ter delírio. E se ele sair menos que uma vez por dia da cama, aumenta em 2 vezes a chance dele ter delírio. Então, veja que coisas que parecem simples e que a gente vê acontecendo todo dia no hospital e a gente nem se importa, podem levar o nosso paciente a ter delírio, né? E aí, esse trabalho aqui é da Sharon Inouye, né? Que é uma das maiores pesquisadoras, se não a maior pesquisadora de delírio que a gente tem aí, principalmente em idosos no mundo todo, né? E ela também colocou aqui, ó, os fatores independentemente associados ao delírio. Então, ao uso de restrição, ó, um risk ratio de 4,4, desnutrição, risk ratio de 4. Então, veja, ó, desnutrição, um critério que às vezes a gente nem associa ao delírio, né? Usar mais que 3 medicações, usar sonda vesical de demora e ter algum evento iatrogênico. Então, ó, super comum seu paciente estar restrito. E o grande problema é que quando você pergunta para sua equipe, por que você restringiu o seu João? A pessoa não sabe nem te responder, tá? Então, isso é um grande problema. E aí, esse trabalho aqui, né, que ela publicou em 1996 lá no JAMA, ele serviu de base para ela criar o HELP, que é o Hospital Elder Life Program, né, que hoje é um dos maiores programas de cuidado de idosos hospitalizados, principalmente pensando em prevenir delírio e melhorar a funcionalidade. E aí ela publicou isso aí em 1999, né, essa intervenção multicomponente que é o HELP, né, que hoje a gente sabe que o que mais funciona para prevenir delírio e melhorar a mobilidade em idosos são intervenções multicomponentes. Não adianta fazer só uma coisa, a gente precisa fazer uma série de coisas para tudo dar certo. A gente tem aqui, vou mostrar para vocês agora o PAD Guideline, né? O que é o PAD Guideline? A gente tem a SCCM, né? Que é a Sociedade Americana de Terapia Intensiva, onde ela criou um guideline sobre pain, agitation and delirium, né? Então, dor, agitação e sedação e delírio. Nesse guideline, que foi publicado lá em 2013, a primeira versão dele, ele trazia lá a parte de delírio, né? Como prevenir o delírio. O que eles recomendavam para prevenção de delírio?
Ó, recomendamos a mobilização precoce de pacientes adultos de UTI, sempre que possível, para reduzir a incidência e a duração do delírio. Então, ó, lá em 2013, a SCCM já recomendava que a gente mobilizasse os pacientes para prevenir o delírio. E aí, em 2018, eles atualizaram esse guideline, né? E aí, ao invés de chamar PAD, ele passou a se chamar PADS, né? Pain, Agitation, Delirium, Immobility and Sleep. Então, além da dor, agitação e sedação e delírio, eles adicionaram os itens imobilidade e sono ao guideline. Esse guideline, ele tem o intuito de promover o melhor cuidado possível para os pacientes de UTI, pensando em gerar uma melhor qualidade possível no pós-alta. Então, aqui, o que eles sugeriram, né, para o delírio? Ó, sugerimos o uso de uma intervenção não farmacológica multicomponente, então usando vários daqueles itens que eu mostrei lá no slide anterior, focada, mas não limitada na redução dos fatores de risco modificáveis para o delírio, melhora da cognição, otimização do sono, mobilidade, audição, visão em adultos críticos. Tá? Então, tem muita gente preocupada com o delírio, apesar de, infelizmente, no Brasil, a gente não vê essa mesma preocupação. Voltando aí diretamente à nossa relação do delírio e a mobilização precoce, né? O que a gente tem? Esse estudo aqui, que é o estudo do William Scheickert, que ele publicou em 2009 na The Lancet, é um dos principais estudos sobre mobilização precoce que a gente tem. E ele é um dos principais por quê? Justamente pelos resultados que ele mostrou para a gente. E tem principalmente 2 resultados desse estudo que fazem, né, que fizeram ele se tornar um desses estudos aí mais conhecidos. O que o Scheickert fez? Ele dividiu os pacientes dele em 2 grupos, né? Um que fazia fisioterapia padrão da época, que era só quando o médico pedia, e um grupo mobilização precoce, que tinha uma equipe que fazia uma busca ativa porque ele podia ser mobilizado lá na UTI. Então, o que ele viu? Que ó, o tempo de intervenção, né, entre o momento que o paciente era intubado e o momento que o paciente fazia a primeira sessão de fisioterapia ou terapia ocupacional, no grupo controle, que é quando o médico pedia, era de 7,4 dias, e no grupo intervenção, que era o grupo que fazia a mobilização precoce, era de 1 dia e meio. Então, você tem uma equipe que faz essa busca ativa por quem pode ser mobilizado, diminui muito o tempo entre você intubar o paciente e ele começar a ser mobilizado. E aí, eu vou pular aqui para esse outro slide, que mostra os principais resultados que fizeram esse estudo ser muito conhecido. Um deles foi isso aqui, ó, que é o tempo de delírio, que no grupo controle foi de 4 dias e no grupo mobilização precoce foi de 2 dias, então diminuiu pela metade o tempo de delírio do nosso paciente, né? Então, veja que uma intervenção não farmacológica conseguiu diminuir pela metade o tempo de delírio dos pacientes. E outra coisa que vai estar... Opa! Deixa eu ver aqui porque que não veio. Não sei por que não ficou marcado aqui. E outra coisa foi isso aqui, ó. Tempo da ventilação mecânica, que no grupo controle foi de 6 dias e no grupo que fez mobilização precoce caiu para 3 dias. Ou seja, a mobilização precoce diminui o tempo de ventilação mecânica pela metade. E isso ajuda na prevenção do delírio, porque o paciente que não está em ventilação, ele vai precisar de menos sedação, menos analgesia, então ele vai usar menos medicações. Esse paciente vai ficar menos restrito ao leito, porque a gente sabe que a ventilação mecânica, infelizmente, ela é uma grande barreira para as pessoas tirarem os pacientes da cama. Então, esse paciente vai diminuindo vários fatores de risco que levam ao delírio. Então, tudo isso beneficia o nosso paciente e tornou esse estudo aqui muito conhecido. Depois, a gente tem em 2016 esse estudo aqui do Stefan Schaller, publicado também na The Lancet, onde ele usou uma escala, né? Ele usou a escala SOMS para fazer a prescrição da mobilização precoce dos doentes na UTI dele. Então, foi um estudo randomizado, controlado, que tinha um avaliador cego, multicêntrico, que foi feito em 5 UTIs cirúrgicas de hospitais universitários, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Áustria. Então, ele usava essa escala aqui, né, que é a escala SOMS, que é a Surgical Optimal Mobilization Score, onde a gente tem 5 níveis de mobilidade, e a gente define o nível de mobilidade de acordo com esses critérios que a gente tem aqui nesses quadradinhos. Então, eu vou lá, olho o meu paciente, avalio ele e vejo em quais dos critérios ele vai se enquadrando, e aí eu defino qual vai ser o nível de mobilidade dele. Então, não depende de eu achar o que o paciente consegue fazer, de acordo com os critérios que ele se encaixa, é o que a gente vai fazer com esse paciente.
Então, esse estudo tinha dois grupos, né? O grupo intervenção, que era esse que usava a escala SOMS, e tinha o grupo controle, que era a pessoa que ia lá abordar o paciente, que decidia o que ia ser feito. E geralmente, nesse estudo, quem abordava o paciente era um médico ou um enfermeiro, tá? Não tinha muito fisioterapeuta envolvido aqui nesses hospitais. O que eles viram? Que a mobilidade era maior no grupo que usava escala para prescrever essa atividade de mobilidade. O tempo de internação na UTI de 10 dias no grupo controle foi para 7 dias no grupo intervenção, então 3 dias a menos de internação no grupo intervenção. A mobilidade na alta hospitalar desses pacientes era melhor, então os pacientes saíam fazendo 8 atividades independentes do hospital, enquanto os pacientes do grupo controle saíam fazendo 5. E olha aqui que legal, delírio, ó, dias livres de delírio. No grupo controle eles tiveram 22 dias livres de delírio, enquanto no grupo intervenção eles tiveram 25 dias livres de delírio, ou seja, eles tiveram menos dias com delírio, tá? Então, promover uma maior mobilidade de uma maneira mais efetiva, diminui o tempo de internação tanto na UTI quanto no hospital, faz esses pacientes ficarem mais funcionais e diminui o tempo de internação. Uma coisa muito comum da gente ver é a presença de delírio naquele fim de tarde, início de noite, de madrugada. Então é muito comum a gente ter esse delírio associado ao período do dia, principalmente o delírio noturno. E aí o Peter Neidl, que é um enfermeiro alemão que trabalha muito com mobilização e delírio, fez esse estudo aqui, né? Será que a mobilização à noite consegue prevenir o delírio? Então, essa aqui foi a primeira parte do estudo, que foi a parte do estudo piloto. Eles estão fazendo o estudo todo agora, né? Então, eles fizeram um estudo randomizado, controlado, multicêntrico, em 4 UTIs, onde os pacientes do grupo intervenção, que era esse grupo que fazia mobilização no período noturno, eram mobilizados na beira do leito ou mais. Então, quando eu falo que ele ia lá fazer mobilização precoce com esses pacientes, era no mínimo sentar à beira-leito. Não era nada de ficar erguendo o bracinho, erguendo perna na cama, não, tá? Era sentar, ficar de pé, andar, era realmente sair da cama, tá? Quando a gente fala de mobilização precoce, entendam que eu estou falando do paciente, no mínimo, sentar na beira do leito, tá? Essa é a definição mais utilizada. E ele ia fazer isso entre as 9 e as 11 da noite, então lá no período noturno. E era realizado por uma equipe de mobilização adicional, porque como era um estudo piloto, eles não queriam afetar muito a dinâmica da equipe, eles mandaram uma equipe à parte para ir fazer essa mobilização. E aí, o que eles viram? Que a incidência de delírio diminuiu. No grupo que não recebia mobilização à noite, eles tiveram 50% de incidência de delírio, enquanto que no grupo que fez mobilização à noite, a incidência caiu quase pela metade, 26,9%. E também diminuiu a duração, de 2 dias para 1 dia e meio. Então, no estudo piloto, eles já viram um ótimo resultado aí de mobilizar os pacientes no período noturno. E aí, né, eles também fizeram uma análise pós-hoc, né, que não estava planejada, mas de acordo com os dados que eles obtiveram ali, eles fizeram essa análise, e eles viram que a mobilização no período noturno evitou o delírio, principalmente nos primeiros 4 dias, né? Então, às vezes, o paciente até tinha, mas esse delírio era prorrogado, né? Ele demorava mais tempo para aparecer. Não é à toa que eu, que trabalho no período noturno, sempre posto lá no Instagram mostrando que eu estou mobilizando os doentes, porque no Brasil existe muito esse folclore, né, de que não pode mobilizar paciente à noite. E aí eu queria saber aonde que está escrito isso, em que lei está escrito que os pacientes não podem se movimentar à noite, porque eu, ontem à noite, estava na rua, tá? Eu não estava aqui em casa deitado na cama. Então, as pessoas no hospital têm que ter uma vida muito próxima do que elas têm no dia a dia. E o que de fato é que elas não têm hora para sair da cama, tá? Às vezes de madrugada lá no meu tem um paciente que quer ir ao banheiro, se tiver tudo bem, a gente pega e leva ele ao banheiro, não é porque tá de madrugada que ele não pode sair da cama, tá bom? Não existe isso. O que existe é a gente pesar, né, custo-benefício entre mobilização e sono, aí sim, tá bom? Por isso que lá na minha UTI eu tento mobilizar os pacientes até as 10 da noite e das 10 em diante eu já começo a trabalhar com eles a higiene do sono, para eles irem acalmando, diminuir a luz, diminuir o som, para eles irem para o sono, porque o sono também é importante para evitar o delírio, tá certo? A gente também tem alguns trabalhos, né, de quality improvement, né, que são hospitais, instituições que implementam protocolos para melhorar o atendimento dos seus doentes, e aí eles fazem análises do antes versus o depois, para ver se realmente colocar aquele protocolo melhorou.
tá? Isso aqui é o Quality Improvement lá do Hospital Johns Hopkins, né, onde o Dr. Dale é o médico-chefe lá da UTI. Eles tinham um período controle, que foi o período antes da implementação do protocolo de mobilização precoce, e um período pós-implementação do protocolo de mobilização precoce. O que eles viram, né? Ó, aqui são os desfechos. Então, o total de consultas com fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional antes do protocolo eram 215 e depois do protocolo passou para 548 por ano, ou seja, aumentou 154%, né? Mais que dobrou. E o total de tratamentos de 210 por ano foi para 810 tratamentos por ano. Ó, um aumento de 286%, né? Multiplicou por 4. Só de você estabelecer um protocolo falando que todo paciente deve ser avaliado por um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional. O número de admissões na UTI deles foi de 262 para 314. O que quer dizer isso? Que teve um aumento de 20% no número de admissões na UTI. Por quê? Porque o tempo de internação na UTI deles caiu de 7 dias para 4,9 dias. Então, se os pacientes ficam menos tempo internados na UTI, você é capaz de rodar mais pacientes naqueles leitos de UTI. Quanto mais pacientes internam na sua UTI, quanto mais pacientes fazem cirurgia, fazem procedimentos, maior é o lucro do seu hospital. É isso que o hospital quer, oferecer o melhor cuidado e ter o maior lucro possível, tá? O tempo de internação no hospital também caiu, de 17,2 dias para 14,1 dias, teve uma queda de 18% no tempo de internação, e inclusive a mortalidade teve uma queda de 10%. Tá? Então são dados bem interessantes para a gente entender qual que é o impacto de um protocolo de mobilização precoce. Que mais que eles viram? Que menos pacientes receberam benzodiazepínicos, né? Por exemplo, um grande benzodiazepínico que a gente vê todo dia é o midazolam, o famoso Dormonide. Então, qual é o problema? O problema é que os benzodiazepínicos são os sedativos mais associados a eventos adversos e incidência de delírio, tá bom? Então, menos pacientes recebiam benzodiazepínicos quando eram mobilizados e recebiam também por menos dias. Então, eles recebiam menos vezes por menos dias e quando recebiam numa dose mais baixa, ou seja, no total da internação recebiam muito menos benzodiazepínicos, o que melhora os desfechos dos pacientes. Então, eles estavam mais alertas e sem delírio. O delírio caiu de 53% para 21%. Esse aqui é um outro quality improvement, né, de um outro hospital, mostrando aqui, o cuidado padrão que eles tinham e quando eles implementaram a mobilização precoce, mostrando que o RAS dos pacientes estava mais próximo de zero, ou seja, os pacientes estavam mais despertos, mais colaborativos e eles tinham mais dias livres de delírio, ou seja, esses pacientes estavam tendo menos delírio. E aí outra coisa que eles viram que esses pacientes, mais pacientes iam de alta direto para casa, sem passar por um hospital secundário, que é muito comum lá nos Estados Unidos, para você reabilitar os pacientes antes deles irem para casa, tá? E aqui, a gente tem os fatores, né, que são fatores de risco modificáveis para delírio, e a gente vê, o uso de restrição física como um fator que aumenta muito, né, mais que dobra a chance do seu paciente ter delírio, e número de horas mobilizadas diminui a incidência de delírio, diminui o risco de delírio. Para cada hora mobilizada, você tem um hazard ratio de 0,77. Então, quanto mais ativo, mais fora do leito o seu paciente ficar, menos chance de ter delírio esse paciente, tá? Para a gente fazer tudo isso acontecer, você vai falar, Ives, mas aqueles seus pacientes lá no começo do vídeo, os caras estavam super acordados, super colaborativos, a senhora estava com o tubo na boca e estava tranquila. Eu não encontro pacientes assim. E realmente a gente não vai encontrar, a gente precisa produzir esses pacientes, né? O que eu falei para você da minha paciente? Que ela não tinha dor, que ela estava usando o mínimo de sedação, que naquele caso era 0 de sedação. Então, você precisa tratar o paciente como um todo, se você quiser mobilizar bem esse doente. Então, a gente usa o que a gente chama de bundle ABCDEF. O A é sobre a dor, então você precisa avaliar e tratar a dor do seu paciente. A sua UTI tem um protocolo de dor? Vocês avaliam a dor do seu paciente em todos os períodos? Tem um protocolo pré-estabelecido? A escala que você vai usar para avaliar? O medicamento que você vai usar para tratar uma dor grave? A intervenção não farmacológica que você vai usar para tratar uma dor leve? Discutam isso na sua UTI. O B, né, que é de both, ambos, que é o despertar diário da sedação e o teste de respiração espontânea. Vocês fazem despertar diário da sedação dos seus pacientes? Vocês mantêm eles com a mínima sedação possível, né? Ou vocês mantêm eles sedados por conforto da equipe?
Então, lembra, sedação é para o conforto do seu paciente. Estar confortável não é estar totalmente apagado, é estar acordado, colaborativo, aquele paciente que está de olho fechado, que quando você chama ele abre os olhos, está tranquilo na ventilação mecânica. Isso é um paciente bem sedado. Teste de respiração espontâneo assim que seja possível, para a gente liberar logo esse paciente da ventilação. Se o seu paciente precisa ficar sedado, escolha a melhor sedação para o seu paciente e o melhor modo de sedar. Ou seja, a sedação ela tem que ser sempre o mais leve possível, sempre próximo de um RAS de 0. E evitar os benzodiazepínicos. Isso é escolher o como e com o que sedar. Eu vou evitar o benzodiazepínico, o midazolam, o dormonide, eu vou dar uma preferência para o propofol, para a dexmedetomidina, né, que é o Precedex, eu vou dar uma preferência por não sedar o paciente. Muitos pacientes ficam bem sem sedação, né? Acreditem vocês ou não, muitos pacientes não precisam de sedação, eles precisam de analgesia, porque eles sentem algum tipo de dor, algum tipo de incômodo, mas que não é a sedação que precisa para resolver isso, é uma analgesia adequada. O D, que é de delírio. Vocês avaliam o delírio na UTI de vocês? Quando eu falo vocês, é a equipe da sua UTI, tá bom? Vocês têm uma ferramenta, né, para avaliar o delírio, e aqui a gente mais usa é o CAN-ICU, Confusion Assessment Method for the ICU, tá? Vocês têm um protocolo de delírio com a ferramenta definida, a equipe foi treinada para usar essa ferramenta, quantas vezes ao dia vocês avaliam? O que vocês estão usando de intervenções não farmacológicas para evitar o delírio dos seus pacientes? E aí a gente chega no E, que é a mobilização precoce e o exercício. Essas letras, elas são uma sequência de ações. Então, se você, fisioterapeuta, chega lá direto para a mobilização precoce e nada disso aqui antes foi feito, o que você vai encontrar? Você encontra um paciente que possivelmente tem dor, que possivelmente está muito sedado porque não foi tentado despertar, não foi tentado escolher uma melhor sedação para ele, ele ainda está em ventilação mecânica porque vocês não estão otimizando o processo de retirada da sedação, e ele pode ter delírio. Aí você fala para mim, Ivens, eu não consigo fazer a mesma mobilização que eu vejo nos vídeos que você mostra. Claro, as coisas elas têm que funcionar em conjunto. É por isso que a gente tem uma equipe multi na UTI, as coisas têm que se encaixar, tá bom? Além disso, a família vai ser um agente importante. Entendam, família faz parte da equipe multi que cuida do paciente. O paciente é só o cara que está doente, a família não é paciente, tá bom? A família não é cliente da instituição de saúde. Eles fazem parte da equipe multi. A gente tem que envolver eles no cuidado, a gente tem que mostrar como eles podem nos ajudar no cuidado do paciente. E aí, né, deixa eu colocar aqui, cadê? Aí. E aí, você vai falar, tá, e aí, o que a gente pode fazer de mobilização? Cara, tu pode fazer tudo, né? O céu é o limite na mobilização. Principalmente quando você consegue implementar todas as letras ali do ABCDEF, que eu acabei de mostrar. Um exemplo que eu sempre dou é esse vídeo aqui. Esse vídeo é de um trabalho, de uma pesquisa que eles estão fazendo num hospital lá na Holanda. O que eles estão fazendo lá? Eles levam pacientes que estão em ventilação mecânica prolongada, em desmame difícil, para fazer hidroterapia. Qual que é a ideia? A ideia é usar as propriedades terapêuticas da água a favor do paciente, como a gente já faz na hidroterapia, e além disso, dentro da água é mais fácil se movimentar, porque a física na água é diferente, a gente tem um empuxo. Um paciente que está fraco, que às vezes não consegue ficar em pé na terra, no solo, dentro da água, como ele fica mais leve devido à física da água, ele precisa de menos força para ficar em pé e para fazer as atividades. Então, muitos pacientes, a gente consegue acelerar as atividades levando ele para dentro da água. Então, um paciente que não ficaria em pé no solo, fica em pé na água. Um paciente que não andaria no solo, ele anda na água. Essa UTI é uma UTI especializada em desmame difícil, né, desmame prolongado. O que eles já entenderam? Que desmame, a gente não facilita o desmame mexendo na ventilação. A gente facilita o desmame reabilitando, dando funcionalidade para os nossos pacientes. Quanto mais funcional o doente está, melhor e mais fácil vai ser o desmame desse paciente. Então, todas as atividades relacionadas ao desmame do paciente têm a ver com reabilitação funcional, seja ela das atividades funcionais, né, de sentar, levantar, andar, seja dos músculos respiratórios. Então, não tem a ver com botão de ventilação mecânica, tem a ver com músculo, tá bom? Então, aí, ó, o paciente saiu da UTI, chegou aí na área da piscina, tá até meio cabisbaixo, né, não estava lá muito animado para sua hidroterapia,
está entrando aqui, ó, o fisioterapeuta junto com ele na piscina. Vocês vão ver que o piso, né, da piscina é o próprio elevador. Então, ó, sobe o piso, entra com a maca toda lá na piscina e aí abaixa o piso, abaixa esse elevador e o paciente começa a entrar aí na água. Ó, tá lá na água, começou já a se movimentar, daqui a pouco esse paciente já tá lá em pé na borda da piscina. Então ele tá basicamente aí já em pé, sozinho, né, com apoio aí na borda da piscina. Então esse paciente que tá fraco, que a gente viu ali que estava até mais prostrado ali na cama, já está em pé, já está andando dentro da água. Então, a ideia desse estudo é justamente isso: acelerar a realização das atividades usando a água como um facilitador, né? E, por exemplo, ele fazendo escada dentro da água, que com certeza ele não faria fora da água, tá? Então, é usar a água como um facilitador e usar a água como um método terapêutico, né? Como a gente já faz nas sessões de hidroterapia. Ó, se o circuito entrar na água, não tem problema, porque ele é vedado, não sai ar, então também não entra água. Então fica tranquilo, o paciente não vai morrer afogado, não vai acontecer nada. Terminou a sessão, voltou aqui para a maca e volta lá para a UTI, tá? Basicamente, gente, é isso, para a gente ter uma ideia geral, né, do que é a mobilização, o que é delírio e como essas duas coisas elas vão se combinar, principalmente a mobilização favorecendo a prevenção, evitando que os nossos pacientes tenham delírio e assim eles tenham melhores desfechos, tá bom? Muito obrigada, Ivens, pela incrível aula. A gente sabe que é muito importante a gente prevenir esses efeitos adversos, né, nos pacientes. E para a gente que é recém-formado e que está terminando de se formar, como eu falei na outra palestra, é muito importante a gente começar a entender esse raciocínio clínico e quais são as correlações que a gente pode fazer entre uma coisa e outra. Então, muito, muito obrigada por compartilhar o conhecimento e por ter trazido tantas formas diferentes assim de a gente mobilizar. Porque eu acredito que muitas vezes nós ficamos muito travados com medo de mexer no paciente, achando que é um bonequinho que talvez se quebre toda hora. Então, foi muito, muito importante você ter falado isso. E aí a gente tem duas perguntas, que é uma da Clara Matos. A Clara Matos pergunta: a mobilização precoce pode ser iniciada assim que o paciente tiver consciência? A mobilização precoce pode ser iniciada antes, inclusive, do seu paciente ter consciência. Hoje, a gente tem tecnologia e equipamentos onde você pode iniciar a mobilização antes do seu paciente ter consciência. Como que é isso? Eu posso fazer eletroestimulação, eu posso usar um cicloergômetro passivo, eu posso usar uma prancha ortostática. Então, hoje eu tenho diversos equipamentos que eu posso utilizar, mesmo que o meu paciente está lá num RAS de -5 ou que ele está em coma, né? Ele ainda não está acordado, colaborativo. Então, hoje a gente tem métodos, tem intervenções que vão ajudar o nosso paciente antes mesmo dele ter nível de consciência, tá bom? Perfeito. A próxima pergunta que nós temos é do Eli. O Eli pergunta: em uma cetoacidose diabética com Glasgow 13, MRC 42, porém com dificuldade de controle da glicemia, seria interessante intervir com mobilização e ainda a paciente tem uma aceitação dietética baixa? Se a sua paciente tiver fora de períodos de hipoglicemia, a gente pode sim, tá? Porque no período de hipoglicemia, essa paciente ela vai estar sudoreica, ela vai estar aquela paciente que está lá hipocorada, ela está largada, ela não tem energia para nada, né? Quem já teve hipoglicemia sabe mais ou menos como é essa sensação, né, de não ter energia, de você só querer respirar ali, não querer se movimentar. Para o paciente na UTI, é basicamente isso, um pouquinho pior, porque ele ainda tem a doença de base dele, né? Então, se ela não tiver no período de hipoglicemia, você já pode começar fazendo com que ela se movimente no leito, sente beira-leito, coloque ela numa poltrona, tá bom? Então, você pode começar as atividades, lembrando que o que regula a atividade, né, da insulina é atividade muscular, tem muita relação com a regulação da atividade da insulina. Então, o paciente se manter o mais ativo que ele consiga também vai ajudar nesses níveis normais de insulina aí no corpo e tentar resolver um pouquinho dessa cetoacidose diabética do paciente sem levar a outros problemas, tá? Perfeito. Na verdade, surgiu outra pergunta, eu acho que é a última. A Vanessa pergunta: Ivens, o paciente neste caso, eu não entendi bem qual o caso que ela estava falando,
Mas, neste caso, pode acabar viciando fazendo a reabilitação na água. Eu acho que foi em relação ao último caso que você comentou. Isso. Ô, Vanessa, na verdade não, por quê? Porque aquilo não é a única coisa que ele faz, tá? Além dele fazer a piscina, ele vai fazer as atividades no solo. Então, ele vai fazer exercício de fortalecimento de membro inferior, de membro superior, ele vai treinar senta e levanta, ele vai fazer treino muscular respiratório. Essas UTIs especializadas em desmame e reabilitação que tem na Europa e nos Estados Unidos, tipo, o negócio pega para valer mesmo. O cara faz horas de reabilitação durante o dia ali. Ele faz treino com a físio, com a fono, com a TO. Não é só aquele exercício ali que a gente está acostumado a ver na UTI brasileira ali de 20 minutinhos de fisioterapia, acabou. O negócio é pesado, porque o cara precisa sair logo da ventilação e precisa melhorar funcionalmente para isso acontecer. Tá bom? Então ele não faz só lá a sessão na piscina, não. Tem a sessão que ele faz dentro da UTI, com os exercícios, com carga, conforme ele vai suportando, tá? Pronto, perfeito. Acho que eram essas perguntas que nós tínhamos. Muito obrigada, Ivens, mais uma vez. Tô vendo que você está compartilhando aí a sua jornada, então pode divulgar se você quiser, fica à vontade. E mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por ter compartilhado o conhecimento com a gente e por ter aceitado o convite da Amanda. Agradeço em meu nome e no dela também, tá bom? Imagina, eu que agradeço o convite de vocês, peço desculpas aí pelo atraso, realmente eu não previa por esse acontecimento aí de hoje. Aproveitar para divulgar a jornada aí que vai acontecer segunda e terça agora, ó, dia 4 e dia 5. Então, quem quiser se inscrever, é só ir lá no meu Instagram, me manda uma DM lá que eu mando o link para se inscrever na jornada, para a gente continuar aí falando sobre a mobilização precoce, né? A gente vai falar um pouco mais sobre protocolos, critérios de segurança, tá bom? E também aí eu vou abrir inscrição para o meu curso de mobilização precoce online. Então, vamos lá, vamos participar e saber cada vez mais aí sobre a mobilização. Pronto, muito obrigada pela oportunidade também de saber do seu curso e obrigada por divulgar o conhecimento e compartilhar conhecimento conosco. Até a próxima. Obrigado.